Shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa noite. Vamos para mais uma live, compartilhando aqui uma palavra de fé e de esperança ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que forem entrando aí, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, Sol. Tudo bem aí? Suelen Escobal. Pessoal, vai compartilhando aí essa live. Vai convidando o pessoal para cá. Shalom, shalom, meu pastor querido Edmilson Arruda. Um copo desse aí. Pega um copo pra mim. Enche. Vou assistir TV. Aham. Liga o ar, papai, fecha a janela. Beleza. Fecha a porta aí. É pra fechar o... Aham. Você vai pregar sobre o quê? Glória a Deus. Todos que forem chegando aí sejam bem-vindos. Quero compartilhar aqui uma palavra de libertação ao seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 118, versículo de número 6 em diante. Eu quero ler do versículo 5 em diante. Alguém coloca a referência para mim aí, por favor. Salmo 18, versículo 5 em diante. Eu tenho uma palavra sobre libertação nessa noite. Amém? Shalom, Zezé, como é que você tá? Saudade. A Leidson Cinquini. Salmo 118, versículo 5. Diz assim a palavra: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me,
mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos. Pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Aleluia! Eu quero que você receba essa palavra como um decreto profético na tua vida. O versículo de número 17. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Aleluia! Nós estamos num tempo de abundância, de crescimento, de avanço. Porém, é um tempo também de uma grande oposição maligna para tentar te paralisar, para tentar te desestimular, para tentar te paralisar, para tentar te desanimar, para fazer com que coisas pequenas, problemas pequenos, eles se tornem grandes problemas, de modo que você entre num estado de pânico e de desespero. Mas por outro lado, nós temos que confiar no Senhor e na força do seu poder. Você está aí comigo ou não? Então é um tempo também de grandes vitórias. Nós não temos que focarmos nas ações do inimigo. Conversando hoje com uma discípula, eu disse para ela que nós precisamos focar muito mais naquilo que o Senhor fez por nós. E a palavra diz que ele venceu na cruz do Calvário, ele expôs todos os principados, potestades, poderes das trevas, ridicularizou todos eles no mundo espiritual, né? Shalom, Robson, seja bem-vindo. Já recebe essa que eu acabei de dizer aí. Você não vai morrer, você vai viver as promessas do Senhor na sua vida e cantará as obras do Senhor. Então, o Senhor, nós temos que focar naquilo que Jesus fez por nós, na sua obra, no seu poder, na sua autoridade, né? E nem tanto naquilo que o inimigo está fazendo. Obviamente, dentro da batalha espiritual, nós precisamos conhecer o inimigo, conhecer como que o inimigo trabalha, como que são as suas ações, e assim, de forma antecipada, com conhecimento do mundo espiritual, com conhecimento da batalha espiritual, com o conhecimento da palavra, possamos antecipar o ataque do inimigo, usando as armas certas, usando a ferramenta certa, se posicionando de forma correta e assim neutralizar todas as ações do inimigo. O texto que nós lemos aqui fala sobre uma movimentação espiritual. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários aí. Movimentação espiritual. Uma movimentação maligna.
Olha só, há alguns termos aqui no texto que nós lemos, do Salmo 118, que você vai perceber como é que funciona o mundo espiritual. O mundo das trevas é organizado. O mundo das trevas, Satanás com seus demônios, eles trabalham de forma organizada. E eles trabalham através de ligações espirituais, fios. Por isso que nós vamos estabelecer aqui um decreto, né, em um outro texto, que é o Salmo 129, no versículo 4, porque hoje a palavra que eu tenho ao seu coração é que essa movimentação maligna espiritual, o Senhor vai intervir na sua vida e cortar todos os laços e todas as conexões das trevas sobre a sua vida. Amém? Então preste atenção aqui. O versículo começa no versículo 6, dizendo assim, ó: o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. Ó, essa palavra homem aí, escreva para mim aí, homem, no versículo 6. Essa palavra homem, escreve aí. Quero que você escreva aí. Interage comigo porque você vai aprender. Essa palavra aí é um nível de demônios. Muito bem. Vai colocando aí, ó. O Senhor está comigo. Não temerei o que pode fazer o homem. Então aqui é um nível de demônio. E no próprio versículo você vai ver como esses demônios operam. Esses demônios operam através do medo. Agora escrevo aí. Medo. Vocês estão aí ou não? Eu estou falando sobre a movimentação espiritual nesse mês, nesse tempo, nesse ciclo, nessa estação. Eu quero te apresentar como é que as trevas estão organizadas e conectadas. E aqui ó, o primeiro nível de demônios, no versículo 6, como que eles agem, AP? Eles operam através da tristeza. Por isso o salmista diz assim: eu não temerei o que pode fazer o homem. Shalom, profeta Cleiton, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Há uma frequência liberada das trevas para te paralisar. E a arma que o inimigo está usando é o medo. Você está ligado comigo ou não? E ao contrário do que muitos pensam, medo não se vence com coragem. Medo se vence com amor. Porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Não se vence medo com coragem, se vence medo com amor. É o tempo agora de você mergulhar no amor do Pai. É o tempo agora de você mergulhar no amor do eterno. O amor é uma grande arma e uma grande chave para você vencer os comandos de morte, os comandos de sepultura, os comandos das águas, os comandos que operam na vida sentimental, na vida emocional. Por isso, no livro de Cantares, diz assim, olha, as muitas águas, quando o texto lá em Cantares diz assim, olha, as muitas águas, está dizendo os espíritos que operam nas áreas emocionais, Iemanjá, Lilith, né? E tantos outros, Jezabel, tantos outros espíritos que operam através das emoções, Leviatã, todos esses espíritos,
eles atacam as emoções. E esse mês há um ataque ferrenho na sua alma, nas suas emoções, para fazer você lembrar de experiências dolorosas do passado. Há um ataque desse comando aqui. Eu estou falando do primeiro nível, viu? Estou aqui no primeiro nível dessa movimentação espiritual. O medo. Então o inimigo usa, e o texto em Cantares diz: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios submergiram, né? Nem os rios podem submergir esse amor. Ou seja, a arma para vencer o comando da morte, da sepultura, o comando que ataca as emoções, é o amor, é você mergulhar no amor do Pai. Vocês estão entendendo a palavra ou não, pessoal? Vocês estão aí? Então, o versículo 6 diz que não temerei. Eu não posso temer. Eu não posso temer o ataque do inimigo. Eu não posso temer a frequência do medo. Porque o medo faz você ver uma coisa pequena. O medo faz você ver uma coisa que é pequena se tornar um grande problema. O medo faz você enxergar uma situação impossível de ser resolvida, sendo que é apenas algo aparente. Pedro estava andando sobre as águas. Enquanto Pedro estava firmado com os olhos na presença do Senhor, no amor de Yeshua HaMashiach, ele estava ferindo as águas. Ele estava ferindo o comando das águas. Ele estava pisando, porque a palavra no original de pisar sobre as águas é ferir. Então Pedro estava ferindo as entidades das águas quando estava andando sobre as águas. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vencendo, ele estava sobre o comando das águas. Mas quando ele desvia os olhos, o texto diz que Pedro teve medo. Todas as vezes que você desvia o seu olhar da presença do Senhor Jesus, você será atraído pelo espírito do medo. E o medo vem para colocar dúvida. O medo vem para colocar incerteza. O medo vem para você duvidar da promessa. O medo vem para te paralisar. O medo vem para te arrastar para o passado. O medo vem para você ficar lembrando do Egito, dos tempos do mundo, das migalhas que você comia no Egito. Você está aí ou não? Meu Deus. Versículo 7. O Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Anota para mim aí. Aqueles que me odeiam. Agora nós vamos falar do segundo nível dos demônios. O primeiro, o que me pode fazer o homem, é uma classe. Olha o segundo nível, aqueles que me odeiam. Se o primeiro trabalha com medo, o segundo trabalha com ódio, trabalha com a ira. São os espíritos de ira, são os espíritos de ódio, são os espíritos de raiva. E toda pessoa que está irada, toda pessoa que é movida por um ódio incontrolável, é uma pessoa que está em crise de identidade. É uma pessoa que não sabe quem ela é. É uma pessoa que tem feridas na alma que ainda não foram tratadas, principalmente
com figuras de autoridade, principalmente com figuras que exerceram autoridade sobre elas. Eu estou conseguindo me expressar aqui, pessoal? Sim ou não? Eu estou sentindo vocês, parece que não estão entendendo a palavra. Parece que vocês não estão ligados. Sim ou não? Posso continuar? Posso prosseguir ou não? Eu estou dizendo que o primeiro nível opera com o medo. O segundo nível agora é o ódio, a raiva. E olha só, é muito forte o que eu vou falar para você aqui agora. Porque o comando da ira é um demônio. O ira é um espírito. E a ira está ligada com os espíritos que operam através dos ídolos. Então, toda pessoa irada, ela de alguma forma, direta ou indiretamente, ela tem ou teve um envolvimento com a idolatria. Todas as vezes que você for evangelizar alguém, todas as vezes que você for confrontar a mentira da idolatria, toda vez que você for mostrar para a pessoa que está enfurnada na idolatria, que ela está errada, que aquelas imagens têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não tocam, e que aqueles que fazem, aqueles que colocam a fé nos tais ídolos, vão se tornar como os ídolos. Se você é devoto da Santa Luzia, você vai ter problema na vista. Se você é devoto do Santo Antônio, se tem uma coisa que você não vai dar bem na vida, é na vida sentimental, meu irmão. Se você é devoto do São Sebastião, você vai ter problema de identidade. Você vai ter problema na vida, na área, na sua sexualidade, na sua identidade. Se torna como ídolo. Então, todas as vezes que você vai falar com alguém, confrontar alguém, essa pessoa ela fica nervosa, ela fica irada. Por quê? Porque o ira se manifesta. E esse mês é o mês que você tem que tomar muito cuidado para você não ficar nervoso, para você não ficar irado. Você está entendendo a palavra ou não? Você está aí ou não? Está fazendo sentido essa palavra para alguém aqui nessa noite ou não? Está fazendo sentido essa palavra aqui ou não? Olha aí, olha aí. Pega o código aí, pastor Edmilson. Então eu estou falando aqui do segundo nível. Ó. Ódio. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É o primeiro nível ainda lá que eu já falei. Olha aí. Aí vem no versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Anota aí. Príncipes. Estou falando agora do terceiro nível. O primeiro nível, o medo. O segundo nível, o ódio, a raiva, a ira. Agora, versículo 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Dessa palavra vem a palavra principado que Paulo escreve sua carta aos irmãos de Efésios, quando ele diz que a nossa luta, a nossa batalha, a nossa guerra não é contra os principados, contra as potestades,
contra os poderes das trevas, nem contra as hostes espirituais da maldade. A nossa luta, ela é espiritual. E essa palavra aqui, príncipes, é o terceiro nível. Aqui entra uma atuação muito violenta dos espíritos vampíricos, que agem fortemente nesse mês para roubar a sua energia vital, para roubar suas forças, para tirar sua força. São espíritos que atacam em sonhos. Eu até falei numa palavra anterior que esse mês é o mês dos sonhos, é o mês onde as pessoas vão sonhar mais, é o mês onde as pessoas serão bombardeadas com sonhos. Alguns sonhos, você pode ter certeza que é Deus te dando, é Deus te entregando, é Deus te revelando. Porém, existem alguns sonhos que são sonhos contaminados por esses espíritos, pelos espíritos vampíricos. São esses espíritos que operam nos sonhos, são esses espíritos que visitam pessoas na noite, quando o salmista no Salmo 91 diz sobre o terror noturno, o terror da noite. São esses espíritos vampíricos, são espíritos sugadores da energia vital, são espíritos drenadores da sua força, são espíritos que entram nos seus sonhos. É por isso que pessoas nesse ciclo agora, elas vão acordar mais cansadas, comparado a outro tempo. Elas vão acordar desanimadas, algumas delas vão perder a noite de sono, vão acordar no meio da noite, vão perder o sono, não vão conseguir voltar a dormir. Por quê? Porque há um ataque sincronizado, organizado, arquitetado desses espíritos vampíricos que entram em sonhos. E olha só, presta atenção, existem espíritos que entram nos sonhos e eles têm o poder e a capacidade de fazer uma alteração no sonho, para você, quando acordar, ter a sensação de que o sonho é ruim, e aí você acorda desesperado, porque a ação dele é te levar a um nível de desespero emocional, é te levar a um nível de desestabilidade emocional. É esses espíritos que se manifestam, ora como homem, para ter relações sexuais com mulheres em sonhos, ora como mulher, para ter relações sexuais com os homens nos sonhos. São chamados aí por íncubos, súcubos. São entidades que trabalham na noite, o terror noturno do Salmo 91. Então esses espíritos operam para sugar sua força. Por quê? Porque nós estamos no mês de avanço, de crescimento, de abundância. É um mês de colheita. É um mês onde você precisa estar alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Então as trevas vêm para colocar em você o quê? Tristeza. Tristeza. Meu Deus, olha só, eu estou vendo duas mulheres aqui. Eu estou vendo duas mulheres aqui. Eu não vou falar o seu nome, porque o Senhor me mostrou o seu nome. Mas olha só, eu quero que o Espírito de Deus está falando com você. Eu estou repreendendo esse espírito de tristeza que está em você. Eu estou repreendendo esse espírito de tristeza agora da sua vida. São duas mulheres e tem mais 3 homens também. Que estão sendo atacados nas emoções pelo espírito da tristeza. Olha só, eu repreendo o espírito da tristeza da sua vida agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Seja visitado agora pelo espírito da alegria, no lugar das vestes de luto, no lugar da tristeza. Venha sobre a tua vida, casa, família, a alegria em nome de Jesus. Você pode dizer amém por isso ou não? Você pode dizer amém por isso? E você pode, se quiser, testificar. AP, essa palavra aí que o senhor falou é para mim.
Eu estou vendo você. Eu estou vendo você e estou vendo o espírito. Os meus olhos naturais estão vendo uma tela aqui no celular. Estou vendo aqui o Instagram. Mas os olhos espirituais estão vendo o mundo do espírito. Labar riabiassor que lemene plasodai. Deleber riabiassubkinai. O Senhor hoje está operando aqui na sua vida, quebrando toda a força desses espíritos, toda tristeza inexplicável, toda apatia, toda mornidão espiritual está sendo cancelada e anulada agora na sua vida, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Esses espíritos também operam trazendo feitiçaria, bruxaria, ocultismo. São espíritos que operam para te sufocar, para asfixiar a sua voz, bloquear a sua voz, para calar a sua voz. Olha só, receba essa palavra aqui no seu coração. Você não vai parar, você não vai se calar. O inferno quer que você pare, o inferno quer que você se cale, mas assim diz o Senhor, você vai continuar, você não será sufocado pelas trevas. Você não será asfixiado pelas trevas. Você não vai parar. O desânimo hoje sai da sua vida. O desânimo hoje sai da sua casa. O desânimo hoje sai do ambiente da sua casa. A letargia hoje é quebrada pelo poder do fogo do Espírito de Deus. Esse é o terceiro nível. O primeiro nível, medo. O segundo nível, raiva, ódio. O terceiro nível são os espíritos vampíricos, os espíritos drenadores de emoções. Para quem está chegando aqui agora, eu estou falando sobre a movimentação espiritual. Aprenda uma coisa: nunca um ataque do inimigo será isolado. O inimigo nunca virá contra você te atacando isoladamente. O ataque é sincronizado. O ataque é organizado e o ataque vem de várias formas. E o que eu estou mostrando para você aqui hoje é uma movimentação espiritual. Imagine aí uma teia de aranha. Visualize uma teia aí de aranha. Não tem aqueles pontinhos? É assim que o inimigo vai articulando. Aqui ele vai usando pessoas, ele vai usando circunstâncias, ele vai ativando algo que ficou aí pendente, ele vai trazendo situações do passado, ele vai trazendo lembranças, vai trabalhando na sua mente. Tudo isso são as movimentações. Tudo isso são as movimentações espirituais. Então, o primeiro ataque que eu estou te mostrando aqui, à luz da palavra do Salmo 118, a partir do versículo 6 que nós lemos. O primeiro nível é o medo. O segundo nível é a raiva, o ódio. E o terceiro nível são os espíritos sugadores das forças, das energias. Perfeito, Márcio. Perfeito, Márcio. É como os fios de eletrocefalograma. Perfeito, Márcio. Perfeito. Então, olha só. Mas há uma promessa. Há livramentos. A palavra nos garante vitória sobre as trevas. Você crê nisso ou não? Olha o versículo de número 10.
Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Essas nações aí também é outra classe de demônios. São os espíritos são espíritos territoriais. O texto diz que eles cercaram. E nesse tempo, quando você enfrenta espíritos que te cercam, a sua fé precisa ser ativada. Vou repetir. Todas as vezes que você se sentisse cercado, quem são as pessoas que estão aqui, que estão se sentindo cercadas espiritualmente? Fala para mim aí. Eu vou te dar uma chave agora. Fala para mim aí, as pessoas que estão se sentindo cercadas espiritualmente. Você vai para um lado, você volta. Você vai para outro, tá travado. Você tenta ir para cá, você não consegue. Vai falando para mim aí. Vou te dar um código aqui agora. Quer receber ou não? Lamedorabia surkita lá. Presta atenção aqui, ó. Eu estou falando aqui agora do 4º nível de ataque maligno. E estou te apresentando aqui o 4º nível da movimentação espiritual. O primeiro é o medo, espírito do medo. Segundo, raiva, ódio. Terceiro, os espíritos vampíricos, sugadores das forças, drenadores das emoções. E agora o 4º nível, que representa os espíritos malignos que nos cercam, aonde você não consegue romper. E aqui eu vou te dar uma base bíblica. A Bíblia diz que o profeta estava num lugar e o inimigo veio e cercou toda a Samaria. O auxiliar do profeta falou assim: o inimigo nos cercou, estamos cercados. Só que o profeta falou assim: ô Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja, porque ele está vendo no mundo natural. Eu quero que ele veja agora no mundo espiritual, porque ele está vendo o exército do inimigo. Abra os olhos dele, para que ele possa ver com os olhos espirituais. E aqui é um código. Deus hoje está mudando a sua visão. O Senhor hoje quer que pessoas que estão aqui pare de enxergar as coisas com os olhos naturais, senão você vai ficar paralisado. Pare de enxergar as coisas com os olhos espirituais, porque senão o inimigo vai te paralisar. Você precisa olhar com os olhos do Espírito. E aí o profeta fala assim: Senhor, mostra para eles, mostra para ele que maiores são os que estão conosco. Labar torre baldai sodecamadaço. Rianda lamandoria basala platacai. Maiores são os que estão conosco. Maior é o que está com você, Suelen. Maior é o que está com você, Márcio. Maior é o que está com você, pastora Flávia. Maior é o que está com você, Mariana Carvalho. Maior é o que está com você, Andréia. Maior é o que está com você, Cleide. Cleide, Deus está entrando hoje numa causa sua, nos seus caminhos. Eu não te conheço, Cleide, mas o seu nome salta agora aqui nessa tela, Cleide. E o Senhor manda te dizer: não tenha medo, tenha fé, creia, porque o Senhor está levantando hoje um exército e tirando, removendo inimigos espirituais do seu caminho. Delemando-licábia. Maiores são os que estão com você, Rocilaine. Maior é o que estão com você, pastor Edmilson. Maior é o que estão com você, Lucineide. Maior é o que está com você, Araújo. Dona Cida. Lúcia Araújo. Maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos.
Se você olhar com os olhos naturais, nesse tempo você vai ver problema, você vai ver situações difíceis, você vai ver situações que aparentemente se levantaram para te destruir, você vai ser seduzida por um demônio chamado Eretabe. Esse espírito, ele planta uma semente no seu coração para você pensar assim, ó, não vai dar certo, não vai dar certo, nada na minha vida vai dar certo. Isso é a voz desse comando, desse espírito, o deceptador de cabeça de profeta, esse espírito que quer calar você. Mas eu quero te ativar nessa noite e falar para você que maiores são os que estão conosco. Não olhe para esse problema, não olhe para essa situação como uma situação aparentemente derrotada, aparentemente terminada. Não. Olhe com os olhos espirituais. Então eu ministro agora sobre a tua vida a fé. Seja ativado, minha irmã, seja ativado, meu irmão, na fé. Então olhe com os olhos espirituais, porque maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com nossos inimigos. Meu Deus, eu estou sentindo muito forte a presença do meu Deus aqui. E eu creio que eu estou sentindo aqui, você também sente aí. Labariaba sorei calamas. Labashurianda labalabas. Delebando lobiaço de canta labas. Riabalabasuri canta labas. Leblando riabiaço. Deus está quebrando a obra de uma inveja. Rochilane Guedes. Deus está quebrando uma obra de inveja contra a sua vida. Todo espírito que se levantou para paralisar as suas ações. E o grande projeto que o Senhor colocou no teu coração. Cai por terra agora no nome de Jesus. Cai por terra agora no nome de Jesus. Rochilane, é isso o seu nome, né? Assim diz o Senhor. Quando eu vi o seu nome aí, o Espírito de Deus trouxe isso no meu espírito. Laplaço menebiaça da lacatai. Lebiandorabiaçou. Todo espírito de inveja. Cuidado com as pessoas que estão perto da irmã. Meu Deus. Olha o texto. Cercaram-me. Versículo 11. E tornaram a me cercar. Mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Eu quero que você pegue e anote esse texto aí do Salmo 118, versículo 11. Cercaram, eles me cercaram. Eles te cercaram. Eles te oprimiram. Eles tornaram a cercar. Se levantou, eles vieram. Mas olha só, olha a palavra profética. Mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Todos os inimigos espirituais que têm se levantado contra a sua vida, assim diz o Senhor, serão despedaçados nessa noite no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Rabassurakatalabas. Lemendelebedorfiasubinai. Não desiste. Não desista, Ellen. Meu Deus. Deus está limpando os seus caminhos, Ellen. Deus está limpando os seus caminhos, Sandra, psicanalista. Olha só, meu Deus. Meu Deus. Deus está limpando vossos caminhos. Deus está arrancando pedras. Deus está arrancando espinhos. Não desanimem. Não fiquem desanimadas. Cercaram-me como abelhas. Ó. Versículo 12.
aqui é o outro nível de demônios. Cercaram-me como abelhas. Estou apresentando para você aqui hoje numa palavra profética. Ademar, quando eu li esse versículo aqui, Ademar, o versículo 12, depois você lê em casa aí, lê aí. Deus falou comigo, Ademar, que esses espíritos aqui, que são espíritos como abelhas, porque o sentido aqui é o ferrão da abelha. Meu Deus, Deus está quebrando inimigos que vêm para te ferir. O Senhor hoje está quebrando os inimigos que se levantam para te ferir. Ferir na sua dignidade, ferir em quem você é. A palavra aqui é para todos. Ferir na sua identidade, ferir na sua vida profissional. Olha o texto: cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor os despedaçarei. Da mesma forma que você vai despedaçar os inimigos que te cercam, você vai despedaçar também os inimigos que vêm para te ferir com espinhos. Você está aí ou não? Quem entrou por último aí, eu estou falando aqui sobre uma movimentação no mundo espiritual nesse mês. Esse é o mês da prosperidade, gente. Esse é o mês da abundância. Porém, toda a movimentação das trevas é para te desanimar, desestimular, te paralisar, te colocar percas, prejuízos, para te parar e não fazer você avançar. Mas em nome de Jesus eu quero orar pela sua vida e quebrar isso na autoridade do nome de Jesus. Você está aí ou não? Você está comigo nessa palavra? Te apresentei aqui a movimentação, desde o versículo 6 até o versículo 12. O medo. O nível de demônios, de medo, de ódio. Os príncipes, os principados são os espíritos vampíricos, roubadores de energia. Os espíritos cercadores, que cercam, que tentam te paralisar. E o quinto aqui que eu estou te apresentando são espíritos como abelhas que vêm para te ferir. E olha só, o diabo usa, não é as pessoas de longe, não são as pessoas de longe para te ferir. Ele vai usar pessoas de perto. Ele vai usar pessoas da sua confiança. Ele vai usar pessoas que estão perto de você. Ele vai usar pessoas que conhecem a sua fragilidade, que conhecem os seus medos, suas crises, seus problemas. E o diabo entra nessas pessoas, usa elas para ferir você, para te paralisar. Tá fazendo sentido essa palavra aí, Rochilane? Tá pegando o código aí? Meu Deus. Você é de qual cidade, Rochilane? Mariana Coelho. Mariana Coelho, Shalom. Eu me confundi. Vou chamar você de Mariana Coelho, chamei Mariana Carvalho. A palavra é para você, Mariana. Curitiba. Glória a Deus. Então olha só. E esses espíritos, como abelhas, eles são vencidos pelo fogo. Meu Deus. Sandra, psicanalista, você é de qual cidade, Sandra? Deus tem uma grande obra através da sua vida, viu? Deus te deu uma ferramenta para você ser usada na cura e na restauração de muitas mulheres. Sandra, psicanalista. Vocês estão comigo na palavra ou não? Pega o código aí. Olha só.
Esses espíritos, como abelhas, eles são vencidos pelo fogo do Espírito de Deus. Por isso, nós estamos no mês do Pentecoste. Nós estamos no mês do derramar do poder, do fogo do Espírito. E é esse fogo que ele precisa inundar o seu coração. Então está confirmado, Sandra. O Espírito de Deus o Espírito de Deus não mente, né? Não há equívocos, né, no Espírito de Deus. Vocês estão aí ou não? O Senhor hoje quer que você seja ativado no fogo, no poder do Espírito de Deus. Que o fogo do Senhor venha sobre a sua cabeça agora. Que o fogo do Senhor venha sobre a sua vida agora. Que o fogo do Senhor venha sobre a sua casa agora. Que o fogo de Deus queime toda maldade. Eu entrei meio atrasado e o Espírito Santo veio confirmar o projeto que me chamaram. Então está confirmado. Então está confirmado. Não desista, vá em frente. Não tenha medo, viu? Porque a coisa é grande. E tudo que é grande que o Senhor tem para nós, alevante. Todas as vezes que você vai fazer algo e se propõe a fazer algo para o Senhor, há uma ação maligna para te paralisar. Você está aí ou não? Agora olha só, eu te apresentei toda a movimentação espiritual. Aí o versículo 13 diz assim: com força me impeliste. E o primeiro nível de demônio que eu falei aqui, Sandra, foi o medo. O medo, a raiva, a ira. Depois eu falei sobre os espíritos sugadores da energia. Depois eu falei sobre os espíritos que cercam e tentam nos impedir. Depois os espíritos como abelhas que vêm para nos ferir com espinhos. Mas olha só, essa é a movimentação das trevas. Mas no versículo 13 diz assim: com força me impelistes para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. Presta atenção, toda essa movimentação é para destruir sua vida e destruir seu chamado. Por que, AP? Porque esse mês é o mês de você manifestar o seu chamado. Porque foi esse mês que o poder do Espírito Santo foi derramado lá em Atos capítulo 2. E Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Foi o avanço da igreja, ou seja, é um tempo agora de você se dispor. É o tempo de você manifestar os dons espirituais. Por isso que as festas juninas, elas são colocadas nesse mês. Por quê? Porque aquela tradição de dançar ao redor da fogueira, aquilo ali é um ato maligno. Aquilo ali foi uma estratégia satânica de Satanás. Terrível. Perdão. Uma estratégia satânica do inferno para bloquear os dons espirituais. Toda pessoa que um dia dançou ao redor da fogueira, toda pessoa que pulou a fogueira do João, ela de alguma forma está bloqueada nos seus dons, na sua vitalidade espiritual. Porque esses comandos que operam nessas festas, eles se levantam, esses portais, é para te bloquear a unção que Deus tem na sua vida. Labansuriaba lashuraka labassou. Riada labassuki teleplatai. Nelemando lebiassa rakatalaprassou. Delebando riabia sai. Meu Deus. Olha só. É o mês de você avançar. É o mês de você romper. Eu estou te apresentando aqui uma movimentação no mundo espiritual. Como que esses espíritos aqui no Salmo 118, do versículo 6 ao 12, eles operam. Estou pontuando para você como é que é essa movimentação. Primeiro, no versículo 6, o medo. Depois, o ódio, a raiva, a ira.
depois os espíritos vampíricos, os espíritos sugadores da energia, da força vital, depois esses espíritos que trabalham te cercando, fazendo você acreditar que o problema tão pequeno é um problema grande. Foi esse espírito que operou nos 10 espias. Josué e Caleb viu a promessa. Os 10 espias viram os gigantes. Por quê? Porque a visão deles estava deturpada e influenciada por esses espíritos. Porque esses espíritos fazem você acreditar que problemas tão fáceis de ser resolvidos são problemas enormes. As coisas não são como que o diabo está apresentando para você. E esses espíritos operaram na vida daquele servo do profeta. Por isso que ele fala assim: abra os olhos deles, Senhor, porque maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com os nossos inimigos. Não olhe para a circunstância, ore para o eterno, olhe para o Senhor, olhe para aquilo que ele te prometeu. Confie, acredite, se deleite no Senhor e naquilo que Ele falou, na promessa que Ele estabeleceu para a sua vida, e avance, não retroceda, porque o comando agora vem para te paralisar, para te cercar, para fazer você ficar com medo, angustiado, deprimido, abatido, desanimado, desestimulado. Mas por outro lado, há uma unção, há força, há um poder do Espírito de Deus, há uma unção que rompe, há uma unção de crescimento, de abundância, de avanço, porque é tempo de crescimento. O Pentecoste, o fogo do Pentecoste, o fogo do Senhor está sobre as nossas vidas, para você crescer, para você avançar e você manifestar os dons espirituais. Labia sole cremenas, lemando robia sele calaplasokenai, xere calabasurianda labas. O Espírito de Deus está falando com você nessa noite. O Espírito do Eterno está falando com você nessa noite. O Espírito do Deus vivo fala com você nessa noite. Muitos que estão aqui entraram nessa live. Vou te dizer como é que você entrou nessa live. Posso ou não? Vou te dizer como é que você entrou nessa live. Posso ou não? Posso falar ou não? Vou te falar como é que você entrou aqui nessa live. Você entrou aqui triste. Você entrou aqui abatida. Você entrou aqui desestimulada. Você entrou aqui com medo. Você entrou aqui pensando até de desistir desse projeto aí. Você entrou aqui com pensamentos de derrota. Você entrou aqui porque você tem sido atacado nos seus sonhos à noite. O terror da noite tem te atacado, tem roubado a paz dos seus sonhos. E a paz no seu sono, porque tem entrado nos seus sonhos. Muitos que estão aqui pensando, em desistir. Mas a palavra é para você, meu irmão e minha querida irmã, é avanço, é crescimento, é abundância. Você está aí ou não? Meu Deus. Pega essa palavra aí, Cleide. Cleide, você é de qual cidade? Deus tem algo, Deus está entregando algo nas suas mãos, Cleide. O Eterno entrega algo nas suas mãos, que vai trazer um benefício para a sua vida, sua família, sua casa, mas para muita gente que está perto de você. Você está aí ou não? Mas olha só o versículo 13: com força me impelistes para fazeres cair. O diabo quer que você caia, que você seja derrotado. O diabo quer te ver cabisbaixo. O diabo, as trevas, quer te ver prostrado, prostrada. Porém o Senhor me ajudou. Você precisa do auxílio do Senhor e a mão dele está estendida para você nessa noite.
A mão do Senhor está estendida para você nessa noite. Porque a palavra diz que a mão que encolhe não é a do Senhor, é a nossa. A mão do Senhor está estendida para todos aqueles que querem e estejam dispostos a sair desse quarto de desânimo, a sair desse marasmo, dessa letargia espiritual e avançar. Versículo 14, eu já vou encerrar. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Versículo 17, eu não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Aleluia! E aqui eu quero estabelecer o edito do Salmo 129, versículo 4. Eu quero fazer aqui um edito espiritual, profético sobre a tua vida, em cima daquilo que nós mostramos aqui nesse texto do Salmo 118. A movimentação, essas teias espirituais, esses fios, todo esse emaranhado das trevas para te paralisar. O edito do Salmo 129, versículo 4, alguém coloca para mim o texto aí. Esse é o edito, Salmo 129, versículo 4. E o decreto é: o Senhor é justo e cortou as cordas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, dê ordem aos teus anjos agora, para entrar nos caminhos de cada pessoa que aqui está nessa live. Todos que entraram aqui, todos que estão, a Deus, atentos, todos que estão conectados com esta palavra, todos que estão no mesmo espírito desta palavra. Pai, esse é o decreto. O Senhor é justo e cortará as cordas dos ímpios, a corda do inimigo, todo laço, toda conexão, todo fio maligno, toda artimanha, toda a organização das trevas. Os anjos agora entram nos seus caminhos e começam a cortar. Vai cortando agora, vai cortando agora, vai cortando agora todos os grilhões, todas as cordas malignas e todo o peso, toda a atmosfera de derrota, toda a frequência de tristeza, toda a apatia, todo o medo, toda a raiva, todo o ódio, todo o espírito que tem te cercado, todo o espírito que tem roubado a sua força, todo o espírito que tem atacado os seus sonhos, todos os espíritos que têm te ferido espiritualmente, todos os espíritos malignos que têm usado pessoas para ferir sua alma, para ferir sua identidade, esses laços são cortados agora. São cortados agora. É cortado agora no nome de Jesus. Quem crê, diga aí: eu creio. Quem crê, diga aí: eu creio. Lama suya dalabasokinai. O Senhor está entrando hoje na sua vida. O Senhor está entrando hoje na sua causa. Você crê ou não? Você crê nessa palavra? Recebe aí no nome de Jesus. Há uma unção, há uma liberação na sua vida. Meu Deus, o Senhor está ativando hoje aqui ministérios. O Senhor está ativando aqui chamados. Algumas coisas aqui o Senhor está me mostrando, eu até gostaria de falar, mas não são para todos. Não são para todos. O Senhor está me mostrando algumas coisas aqui direcionadas para algumas pessoas. Mas o que eu vou fazer? Suelen, coloca para mim aí, Suelen. Coloca para mim aí, Suelen. O meu WhatsApp, 34
Anota aí, 34 9 9927 3645. Ou você pode me chamar aqui pelo Instagram, me mandar uma mensagem, porque há algo específico para algumas pessoas aqui. E se o Senhor está falando e o Espírito de Deus está falando com você, você vai me procurar. E essa é a testificação. E olha só, a palavra que eu te adianto, para uma boa parte que está aqui, uma boa parte, é que houve muito levante maligno para te paralisar. Paralisar você no ministério, paralisar você no seu trabalho, na sua vida profissional, nos seus projetos. Há uma ação das trevas para te paralisar como pessoa, mas a palavra do Senhor é essa para você. O mal hoje é desfeito. É que também existem situações no mundo espiritual que precisam ser vencidas, não somente com oração, mas com decretos, com altares, com direcionamentos proféticos, com uma direção específica. O telefone está aí, 34 9 9927 3645. É meu WhatsApp, pode me chamar. Fala assim, AP, eu sou uma dessas pessoas aí. Qual é a direção que o senhor tem? Eu vou até te mandar uma oração. Vou te dar uma oração, uma renúncia para você fazer, se você assim desejar. Amém, pessoal? Alguém? É 34. É 34. 99927 3645. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Quero fazer uma oração final aqui. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, visita cada pessoa aqui agora no poder e na autoridade do teu nome. Espírito de Deus, traga alegria no coração. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que remove a tristeza. O Senhor é aquele que troca as vestes de tristeza, as vestes de luto, pelas vestes de louvor e de alegria. Pai, eu repreendo todo o mal. E que o teu Espírito, ó Senhor, possa completar a obra no coração de cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. Pai, eu abençoo cada um aqui agora, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu vou deixar gravada essa live aqui. Vou deixar ela aqui salva 24 horas. Se você entrou agora no final ou entrou pela metade, você pode assistir depois. Assista desde o início. É importante você pegar desde o início, quando eu falei das movimentações espirituais, como que os espíritos malignos operam e agem nesse tempo. E a palavra profética, o decreto do Salmo 129, versículo 4. O Senhor hoje corta todas as cordas do inimigo e toda movimentação maligna é cancelada na sua vida e nos seus caminhos. Shalom, uma boa noite e um bom descanso a todos.